No sábado, devido nós termos aproveitado o tempo da aula de história para enviar a atividade de matemática, ocasionou que a aula de história ficou curta. E naquela oportunidade eu havia dito que na segunda-feira eu iria enviar a segunda parte, que é justamente o que eu vou fazer agora. Eu vou ler junto com vocês o texto Ocupação, Espaço e Ocupação, da página 14. Vou dar algumas orientações para essas duas questões aqui na página 15. Vou fazer a leitura da página 16, que fala sobre as mulheres no período neolítico, quais eram as funções dela, e dar a orientação para a atividade da página 17. Então é essa que será a aula de história de hoje, e essa atividade nós iremos corrigir no dia 21, que é quando nós temos aula de história, ou no dia 22, ok? Então não perca o prazo. Vamos lá para a leitura aqui, ocupação, espaço e ocupação. Acompanhe comigo. A ocupação dos territórios e a fixação dos grupos humanos em determinados locais aconteceram lentamente ao longo da história. O que quer dizer com isso? É que os povos de antigamente, do período paleolítico e principalmente do período neolítico, que é o período que nós estamos estudando, aconteceu de forma muito lenta. Eles mudavam de território, os grupos do período paleolítico, eles mudavam de território, não era de uma hora para outra, não. Eles ficavam por um determinado período fixado naquele local, e depois eles saíam para outro lugar. Já os povos do período neolítico, que já não eram mais nômades, eles se fixavam no local por mais tempo, e só saíam mesmo quando não tinha mais recurso para eles se alimentarem, para a sobrevivência deles. Olha aqui, ó, povos nômades. Dos dois povos que eu citei, qual eram os nômades? Os nômades são aqueles que não tinham um local fixo. São os povos do período paleolítico ou idade da pedra lascada. Então, os povos nômades geralmente buscavam locais em que pudessem garantir a sua sobrevivência, onde fosse possível encontrar abrigo e proteção e possibilitasse ampla visão dos arredores. É por isso que eles ficavam em locais altos. E se esses locais, geralmente próximos de pedras, tivesse uma entrada, uma caverna, eles ficavam por lá. Por isso que alguns designativos para esses grupos humanos, eles são chamados de homens das cavernas, porque como eles não tinham as casas modernas como nós temos hoje, eles habitavam dentro da caverna. Eu estou falando do povo do grupo paleolítico, porque do grupo neolítico, por eles serem um grupo que já se fixava em um só lugar, sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Então, como eles se fixavam somente em um lugar, então eles começaram a fazer suas próprias cabanas. E nós vamos ver mais adiante que as mulheres eram as encarregadas de definir qual o local apropriado para que se fizesse a moradia deles. Então vamos continuar aqui, ó. Eles procuravam também locais que tivessem recursos abundantes, ou seja, que tivessem muitos recursos para alimentação. E esses locais eram próximos de mares, como nós vamos ver que os povos de Sambaquis, eles procuravam lugares próximos dos mares, lagos ou rios, por exemplo, favoreciam a pesca, a caça
e a coleta de frutos e vegetais. Era por isso que a ocupação, o espaço e a ocupação que esses povos de antigamente escolhiam, elas eram ocupações estratégicas, porque precisava que o lugar tivesse todos esses recursos para a sobrevivência deles. Segundo parágrafo. Para os povos que começaram a se desenvolver, eu vou abrir aqui rápido umas chaves aqui. Nesse primeiro parágrafo aqui, está se referindo mais ao povo do período paleolítico. E nós vamos ver que esse outro parágrafo vai falar mais dos povos do grupo neolítico. Que esses povos do grupo neolítico, também conhecido como os povos da Idade da Pedra Polida, eles começaram a desenvolver a agricultura. Ou seja, como eles começaram a plantar, eles não precisavam mais serem nômades, ou seja, de mudar de lugar. Eles ficaram fixos, olha aqui, ó, e a permanecer em um mesmo lugar. Por eles terem desenvolvido a agricultura e começado a criar animais, que hoje a gente chama de pecuária, eles tinham que ficar no local fixo. Ó. Então, para isso, eles adotaram novos critérios. Aqui, ó, novos critérios se tornaram importantes. Os núcleos do povoamento deveriam ficar próximo de rios, porque favoreciam a obtenção de água para molhar a plantação, para irrigar as plantações. E também por causa da criação de animais. Vejam como eram os locais estratégicos que eles escolhiam. Assim, historicamente, a partir dos contatos com a natureza, essa relação do ser humano com a natureza e diferentes condições geográficas, os grupos humanos construíam diversos aprendizados. Então a gente pode ver aqui que o povo do Paleolítico, eles procuravam lugares mais altos. Para que eles pudessem ter aqui, para possibilitar a eles uma ampla visão dos arredores. Já os povos do grupo neolítico, eles preferiram lugares mais baixos, porque eles precisavam que esses lugares fossem próximos a rios, mares, lagos, já que eles precisavam irrigar as plantações e dar água para os animais. Como nós vamos ver aqui, olha, os povos de Sambaqui. Vamos lá, a leitura. Povos dos Sambaquis. Esse nome Sambaqui a gente vai ver que é um nome tupi. Já já a gente vai ver o significado dele. Vamos lá. Os povos dos Sambaquis, que viveram na costa brasileira há cerca de 6.500 anos. Vejam lá, muito tempo atrás. 6.500 anos. São exemplos da relação entre o ambiente e o desenvolvimento de núcleos populacionais. Vestígios dessas populações podem ser encontradas em grande parte na costa brasileira. Essa aqui da foto que nós vamos ver foi uma fotografia tirada em 2016 de um sambaqui encontrado no município de Barra de São Miguel, que fica lá no estado de Alagoas.
Então vejam aqui que isso daqui é um monte de concha que eles faziam muitas vezes para enterrar os seus defuntos, eles cobriam com isso. Também usavam os sambaquis para demarcar o território. Esse sambaqui é lá do estado de Alagoas. Olha aqui, os sambaquis são montes erguidos por essas populações de 6.500 anos atrás e contém restos de conchas, nesse caso aqui é resto de conchas, molúsculos e ossos humanos e de animais fossilizados. Nós temos aqui o que significa fossilizados, olha aqui, ó, que se tornou um fóssil, que são restos animais ou vegetais sedimentados. São aqueles restos de animais e vegetais que ficaram enterrados por um longo período de tempo e se tornaram fósseis, além de fragmentos de cerâmica e de outros objetos fabricados e utilizados por esses povos. Vamos ver aqui na página seguinte a formação de um sambaqui. Olha lá, ó, nós temos aqui um corte de um terreno dos povos que viveram há 6.500 anos atrás. E aqui uma informação: a construção de um sambaqui pode ter finalidade funerária, como eu falei para vocês, pode servir para enterrar os mortos, servir para demarcar um território e como depósito de resto de alimentos. Veja aqui o que significa a palavra sambaqui. A palavra sambaqui é de origem tupi e significa amontoado de conchas. Mas os sambaquis podem também ser compostos de restos de animais e de vestígios funerários. Esses sítios arqueológicos, que podem atingir até 30 metros de altura, vejam só, muito alto mesmo, fornece muitas informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários de povos indígenas que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. E devido esses povos terem inventado os anzós, as canoas, eles começaram a construir barcos, anzós, flechas. Isso possibilitou que, ao morarem próximo aos rios, mares, igarapés, com que ele dominasse a técnica da pesca. Por isso que esses povos, já que é o título do nosso estudo, esses povos ocupavam os espaços próximos ao rio. Diante dessas informações, vejam o que vocês vão fazer na questão 7 e 8. Questão 7 aqui. Que fatores ambientais influenciaram a escolha de locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Vejam que essa informação vocês irão colher desse primeiro parágrafo aqui, olha, onde fala dos grupos humanos que eram nômades. Vejam lá, ó. Que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? E a oitava: por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Então vocês irão a informação dessa oitava vocês vão obter aqui, olha, onde explica o que significa a palavra sambaqui e também fala sobre a importância do conhecimento que esses grupos dos sambaquis deixaram e por que ele é importante para o conhecimento do passado. Agora eu vou ler aqui, para ler e escrever melhor, um texto que fala sobre as mulheres do período neolítico. Então acompanhe comigo aí, ó. O texto a seguir apresenta exemplos para
a argumentação sobre a importância do papel da mulher nas sociedades neolíticas. Nessas sociedades, a fertilidade era um elemento simbólico fundamental associado à mulher, porque ela exerce atividade ligadas à agricultura e também geradora de vida. Então, o papel da mulher, a fertilidade, por isso que essa estátua aqui, que foi encontrada lá na Rússia, é uma estátua que tem 25 mil anos, olha só a idade dessa estátua, e ela tem 12 centímetros de altura, mais ou menos o tamanho de um lápis. E é uma estátua de uma mulher, e daí a gente já percebe que há 25 mil anos atrás, o papel da mulher era importante nas sociedades neolíticas. Além delas serem fertilizadoras, ou seja, gerar vida, aumentar a população, elas também eram fundamentais para a agricultura, como nós vamos ver na leitura aqui, que segue. Vamos lá. As mulheres no período neolítico. Esse processo de domesticação, tanto de animais quanto de vegetais, através da agricultura, regularidade alimentar, veio introduzir uma segunda fase, que fala a segunda fase é o período neolítico. Qual é a primeira fase? O período paleolítico. Com ele, iniciou-se a reunião sistemática e o plantio de sementes. Vejam aqui, que plantar sementes foi uma descoberta do período neolítico, já que lá no período paleolítico ainda não se dominava a agricultura nem a criação de animais. A criação de animais e o plantio de sementes é do período neolítico e as mulheres tiveram um papel importante nisso. Vejam aqui, a domesticação geral foi acompanhada de um papel mais importante atribuído à mulher, plantando sementes e vigiando as mudas, talvez primeiro num ritmo de fertilidade, antes que o crescimento e multiplicação das sementes surgisse uma nova possibilidade de se aumentar a safra dos alimentos. Viram que além delas plantarem, elas ainda ficavam cuidando para ver até quando a muda possibilitava que pudesse ser multiplicada. Era ela, as mulheres, que cuidavam dos jardins, e foi elas, as mulheres, que conseguiram essas obras-primas aqui, que nós estamos vendo aqui, da seleção de cruzamentos que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas. Então, elas selecionavam aquelas plantas que até então eram plantas selvagens e através da seleção e do cruzamento de espécies, elas transformavam aquela planta selvagem em uma planta doméstica, onde pudessem crescer do jeito que elas quisessem. E ricamente nutritivas, principalmente nutritivas. Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, fornecendo cestas e dando formas aos primeiros vasos de barro. Na forma também, a aldeia é criação sua. O formato das aldeias também tem a ver com a opinião das mulheres. Era a aldeia um ninho coletivo para o cuidado e nutrição dos filhos. Por que isso? Porque havia, como nós vamos ver aqui, viagens itinerantes, que eram quando pequenos grupos saíam e ficavam alguns meses fora, quando a caça era escassa, e elas que ficavam tomando conta do lar. Se vocês puderem assistir o filme 10.000 a.C., é um filme recomendado que a gente pode ver todos esses elementos que eu estou lendo aqui lá naquele filme. Olha aqui, a vida estável na aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes, que se desloca. O que significa itinerante? Que se desloca ou viaja dos grupos menores, pelo fato de proporcionar um máximo de facilidade para a fecundidade, nutrição e proteção.
Sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e doméstico, os excessos de alimento e capacidade de trabalho que tornavam possível a vida urbana não teriam existido. Perceberam aí a importância das mulheres? Agora, com base nessa leitura, vocês irão fazer a atividade da página 17. A primeira questão, vejam aqui, está perguntando quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância das mulheres nas sociedades agrícolas neolíticas. Então você vai tirar os exemplos que falam sobre a importância da mulher, lá do texto da página 16. A segunda questão: qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? Então, o que vocês irão fazer aqui? Das atividades que eram desenvolvidas lá pelas mulheres, o que elas representavam para a vida a vida dos povos naquele tempo. E a terceira questão, com um colega, aqui pode ser uma resposta pessoal. Resposta pessoal, porque nós faríamos essa discussão com um colega aqui. Indique 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sociedade atual. Vocês podem citar aqui 3 exemplos hoje do papel da mulher na nossa sociedade. É o atual, viu? Que papéis importantes as mulheres exercem atualmente em nossa sociedade? Cite 3 exemplos. E essa atividade aqui, que eu acabei de explicar, da página 15, onde vocês vão ler o texto da página 14, e da página 17, onde vocês vão ler o texto da página 16. Como eu já disse, nós iremos corrigir ou no dia 21, que é na sexta-feira, quando teremos aula de história, ou no sábado, dia 22. Tá certo? Não deixem de fazer essa atividade.